alvinegros, companheiras alvinegras, amigos, torcedores do Botafogo do Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais uma edição do Papo de Alvinegro, já com um 2024 lotado de desafios, né? Estamos aqui com um ano surpreendente, digamos, até aqui. Eu acredito que nem todo botafoguense poderia imaginar que teríamos um final de 2024 para começo de 2025 com tantas surpresas, com um técnico fazendo jogos de manipulação para deixar o cargo, para adquirir um pouco mais de salário, jogadores reservas deixando o clube de forma muito mais intensa e acelerada do que poderia acontecer. A gente entendia algumas saídas, enxergava menos potencial em um jogador ou outro, só que eu acredito que, assim, com esse tamanho, com essa proporção, não teria acontecido. Mas, já que estamos aqui, nós temos que falar do presente. E o presente é algo que é um pouco preocupante. Estamos no começo da temporada, porém, para pretensões curtas, é preocupante. Nós temos uma Supercopa do Brasil contra o Flamengo, em Belém do Pará, onde eu tenho certeza que o pessoal lá está doido para ver. A última vez que o Botafogo apareceu lá, se não me engano, foi contra o Remo, na Série B de 2021, e eu não me lembro ao certo se tinha torcida ou não. Se tinha, não foram tantas, porque havia restrições ainda pelo momento que nós estávamos vivendo, enfim. Mas eu acredito que a torcida vai estar empolgada. Nós provavelmente vamos preencher o nosso setor, mas eu acredito também que o torcedor apaixonado, ele vai lá com uma dúvida: que time vai chegar? Qual é o time que vai estar disputando essa Supercopa do Brasil? Um título que nós não temos, um título que seria interessantíssimo conquistarmos. A maioria dos times, se não todos, que disputaram, salvo engano, o Atlético Paranaense, eu acredito que não seja, mas Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, são times que têm em suas galerias esse troféu, um troféu que não é chamativo de começo, mas é importante numa contabilização. Nós temos que entender que o time hoje, o clube em si, ele vem de uma recuperação de um tempo de vacância de títulos muito grande, muito extenso. Quanto mais nós preenchermos esse vazio, melhor. Então, a Supercopa é importantíssima e eu acredito que hoje, se ela acontecesse daqui a 2-3 dias, o Flamengo já estaria mais preparado. É claro que no começo agora nós temos os garotos treinando, nós temos o Espaço Monier com aquele grupo que vai começar o Carioca. Dia 14 teremos a representação do grupo em sua maioria, se não em sua totalidade. Mas nós não sabemos ainda quem vai vir de contratação, quem será o técnico, porque o André Jardine, como todos sabem, ele já deu a negativa, diz que segue no México, que vai tentar o resto da sua carreira no México, e é algo alarmante, digamos assim, porque apesar de ser um jogo, essa Supercopa do Brasil, eu acredito que o time tem que estar compactado, tem que estar alinhado suas ideias no campo com o seu comandante. E nós não definimos ainda o comandante e como serão esses jogos. Então eu acredito que o Botafogo esteja, infelizmente, ainda em um tempo de atraso em relação à Supercopa, não à temporada, porque estamos só em janeiro, mas para esse objetivo sim, assim como a Recopa. Porém, a Recopa a gente tem mais tempo, ela é depois no meio do mês de fevereiro, se não me engano, é no dia 21 e 28 ou 20 e 27, alguma coisa assim. Então existe um lastro temporal maior. Porém, me preocupa um pouco essas saídas, não as saídas em si, tá? Tipo, eu acredito que o Tietê já não estava com um tipo de relação com a torcida e com atuações em campo também, como ele apresentou antes, em 2022 e 2023. Marçal talvez ficaria, mas os dois, que são Alex Telles e Cuiabano, estão bem preparados, estão bem condicionados, e até pro estilo de jogo que o Arthur Jorge usava, que era um jogo mais ofensivo. O Marçal era um lateral com maior contenção,
um lateral que gostava mais de marcar do que propriamente atacar. Ele era melhor como um lateral que marcava do que apoiava. Outras saídas como o Oscar Romero talvez eu deixaria, tendo em vista que para agora nós não temos nenhum reserva, nenhum titular com meio de campo. Eu tentaria deixá-lo pelo menos com 1 ano de contrato a mais, mas também foi. Gatito Fernandes escolheu o time do coração, Cerro Porteño, não tem como a gente condenar ele por isso, porque no fim de carreira, né, completando o seu ciclo no time, tendo em vista que ele já conseguiu completar o que deveria, o que tinha em mente, e tem sim a sua gratidão com o Botafogo, assim como a torcida tem com ele, poderia ir, nenhum remorso. Nós não temos nenhum tipo de, eu pelo menos falo por mim e pelas pessoas que eu conheço, a gente não tem nenhum tipo de problema com a saída dele, queríamos que ele ficasse, mas o atleta optou por ir. E outras saídas menores também, que a gente pode botar aqui: o Rafael se aposentou, o Adrielson teria contrato com o Lyon e já tinha dito que não ficaria, mas temos que pensar duramente na questão dos titulares. Até o momento nós temos não confirmadas pelo clube oficialmente, mas em entrevista, em rumores, em notícias de setoristas, bastidores, nós temos a falta do Almada. O Luiz Henrique já quer trilhar o seu caminho para a Europa, o que eu não acredito que seja o melhor para ele agora. Porém, o desejo do atleta estava em contrato, era uma coisa que ele e Textor combinaram. Nós temos ele fora, Igor Jesus podendo ser vendido. Nós temos o Gregory na Berlinda, né, com esse novo comando do Arthur Jorge no Al Rayyan. Ele já pediu e provavelmente os árabes vão vir com um dinheiro pesado em cima dele para contratá-lo, sendo uma primeira indicação assim do treinador. Nós temos o Barbosa sendo monitorado pelo Sevilha, pelo Betis, que inclusive estava o Luiz Henrique, então a relação ali de negociação provavelmente é uma boa relação de negociação. Nós temos o John, que já foi sondado para ser reserva do Tottenham, se não me engano. Manchester United também iria fazer um contato. Então, assim, eu acredito que o time tenha que fazer vendas, justamente também por conta da rede multiclubes. Eu acredito que essa rede que nos fez aproveitar do tempo, por exemplo, do Thiago Almada aqui 6 meses, do Luiz Henrique que está aqui desde março, essa mesma rede faz com que nós tenhamos que vender ou ceder alguns jogadores ou alguma quantia de dinheiro para ajudar o Lyon, porque apesar de alguns terem essa raiva, né, esse complexo de Botafogo, que precisamos dar importância ao Botafogo, gente, não funciona assim hoje mais. Infelizmente, ou felizmente, para mim felizmente, nós temos uma rede multiclubes em que um é co-irmão do outro, então um vai ajudar o outro numa situação em que ele precise, em determinado momento da temporada, um momento agudo, que precisa de um acerto aqui, de um jogador ali. O Adrielson é um grande exemplo disso. Vocês acham que ele teria voltado para o Botafogo se ele tivesse sido vendido para outro time, se não fosse o Lyon? Que não fosse o Lyon? Vocês acham que o Botafogo teria dinheiro para contratar o Thiago Almada, o Luiz Henrique? Não se enganem, apesar deles terem o nome ligado ao Botafogo, né, a contratação ligada ao Botafogo, o dinheiro é da rede multiclubes, não só do CNPJ Botafogo. Estamos fazendo um ótimo trabalho de SAF, de Sociedade Anônima do Futebol, estamos pagando dívidas, fazendo contratações e tendo ganho esportivo. Mas o torcedor precisa entender isso. Hoje é uma empresa. Haverá coisas que o torcedor gosta e o torcedor não gosta. Mas vocês também têm que entender que depois da Série B de 2021, a nossa terceira Série B, nós precisávamos de um investidor. Alguém que venha aqui para investir no clube, alguém que precise dar o ganho esportivo que o clube já teve ano passado, por exemplo, e a motivação para a roda girar, porque senão teríamos outros anos que, assim como subimos em 2015, tivemos 2 anos, 2016, 2017 fora da curva,
com muitos questionamentos em relação à presidência do associativo, com emprego de verbas em lugares que não deveriam ser empregados, mas tivemos um 2018 difícil, um 2019 difícil e um 2020 o pior ano da história do time. Então, não esqueçam que, apesar de todos os problemas, apesar dessas controvérsias, a rede multiclubes é essencial ao Botafogo até que ele seja um time que consiga ser solvente, um time que consiga andar com suas próprias pernas. Como exemplo, nós temos o Flamengo, nós temos o Palmeiras hoje, que em grande parte da sua recuperação houve injeção de dinheiro de terceiros, né, por parte ou do Paulo Nobre ou da própria Crefisa, né, que encerrou agora os seus patrocínios com o time. Então, até esse momento, nós dependemos dessa questão de rede multiclubes. E o Textor sabe o que ele está fazendo. Então, outras entrevistas ele disse que nosso time do ano passado seria o pior dos Botafogos. Pode ser que um ano não seja tão bom quanto o do outro ano, mas nunca, eu acredito que nunca vai chegar perto do que foi nos anos anteriores, quando disputamos para não cair. Quando nós chegamos a um ponto que, assim, última rodada, nós temos que conseguir 3 pontos para fazer 45, acredito que não vai ser assim. Mas sim, chegando ao ponto que eu queria botar aqui, eu acredito que o planejamento para a Supercopa e Recopa, que são 2 torneios importantes, 2 torneios que não temos e que seria fundamental a colocação desses troféus na nossa galeria, em relação ao tempo que nós passamos de vacância de títulos, de perdas e assim, todo aquele tempo obscuro que tivemos como torcedores. Eu acredito que sim, o Botafogo está um pouco atrasado. Novos nomes estão falando aí, Hernan Crespo é um deles, Pedro Martins é outro, já foi falado também, mas nada concreto. Concreto mesmo foi a proposta ao André Jardine, ele recusou, optou por continuar no México. O Botafogo tem algumas negociações em curso com o Bitelo, com o Marlon Gomes, mas nada concreto, nenhum jogador ainda ativo. O Davi Ricardo, também zagueiro do Ceará, promissor, zagueiro do Ceará. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a contratação polêmica, a contratação do Jair, que já está prestes a acontecer, e eu sei que ela divide muitas opiniões por conta do modelo de negociação que está sendo feito. Mas é isso, esse vídeo aqui é mais um vídeo de 2024, de começo de 2025, começo de 2025, que tende a ser um ano de desafios, um ano que seria muito interessante para o time começar a caminhada com 2 troféus, porque qualquer tipo de tropeço mais à frente ou qualquer tipo de fragilidade seria enfrentado de maneira mais tranquila. Assim como em 23 nós acabamos daquela forma, em 24 a pressão estava muito grande, eu acredito que tirou-se um pouco dessa pressão agora. Mas de qualquer forma, seguimos, vamos esperar as notícias acontecerem e hoje tem copinha. Às 19 horas já tá rolando, inclusive. Tô gravando esse vídeo às 7h30 da noite. Vamos torcer Botafogo e Floresta na Casa TV. Vamos lá acompanhar o time sub-17, vamos dar força, porque um dos pilares também da nossa gestão como Sociedade Anônima de Futebol é a questão da revelação de jogadores. Isso é fundamental, é imprescindível para que a roda gire, e não só no Botafogo, em todos os times. Para você conseguir ter receita, para você conseguir bater grandes receitas no ano, passa também pela revelação e venda de alguns jogadores. Beleza? Papo de Alvinegro, tamo junto, até o próximo vídeo.